Seja bem-vindo ao nosso curso de Dropshipping Sustentável. Somos alunos apaixonados por empreendedorismo e sustentabilidade e criamos este curso para te ajudar a dar os primeiros passos no mundo do e-commerce. Aqui você aprenderá a construir uma loja online de sucesso, selecionando produtos eco-friendly, otimizando suas operações e atraindo clientes conscientes. É só clicar e começar a sua jornada. Nesta aula, você vai aprender a planejar a sua empresa. Olá a todos, meu nome é Alan Victor Soares de Aguiar e hoje estarei ministrando a aula relacionada a tráfego pago e orgânico no geral. Pois bem, inicialmente, para uma conveniência e uma didática melhor da aula em questão, a mesma foi dividida em tópicos que serão discutidos ao decorrer em si. Inicialmente no tópico 1, estarei trazendo uma introdução, uma certa definição do que seria o tráfego na web. Tópico 2 e 3, já trazendo os tópicos principais da aula, que é essa questão do tráfego orgânico e o tráfego pago. Já no 4, 5 e 6 serão mais uma análise, que é uma questão de estratégias mais usadas, no caso, uma das estratégias mais usadas, uma comparação entre a questão do tráfego pago e orgânico. E no tópico 6, já uma questão de uma conclusão do que que será apresentado no caso, e tentamos encontrar, no caso, uma resposta final relacionada a os métodos em si. Pois bem, inicialmente relacionada ao tráfego na web ou tráfego online, é a mesma coisa no geral, refere-se, no caso, ao fluxo de visitantes que um site ou página recebeu. Ou seja, sempre que formos nos referir a tráfego online, tráfego da web, eu estou me referindo a quantas pessoas em um determinado período visitaram aquela página ou aquele site, aquela rede social, depende. Então, essa coleta ela pode ser diariamente, quinzenalmente, mensalmente, vai depender de como a empresa em si ela faz, no caso, essa coleta de dados e análise quantitativa em si das informações. E quanto mais pessoas visitam, no caso, melhor será a possibilidade de converter em uma venda. Então, o que isso quer dizer? Em um exemplo prático, se 1.000 pessoas visitam o meu site diariamente e dessas mil pessoas, perdão, eu tenho uma taxa de conversão de pelo menos 1%, dessas 1.000 eu tenho 10 vendas diariamente, o que já é lucro para a empresa. Então, quanto maior for a taxa de visita, essa questão da taxa de conversão e quantas pessoas, no geral, quantos visitantes vão comprar um produto será maior. Então, na perspectiva da empresa, o tráfego de fato é essencial para gerar leads, que é no caso gerar interesse, que é visitas para a sua loja, o seu site ou página no geral, gerar vendas e fortalecer a imagem da marca no mercado digital. Ou seja, se eu tenho uma maior quantidade de fluxo de pessoas visitando o meu site, mais esse meu site vai ser posicionado no ranking de pesquisa e melhor será, no caso, divulgado e vai criar meio que uma divulgação orgânica que será apresentado posteriormente no meu negócio. Já trazendo para essa questão, definindo o que seria o tráfego, eu tenho dois tipos, que é o tráfego pago ou o tráfego orgânico. Já inicialmente falando sobre o orgânico, acredito que o nome já tende a sugerir um pouco, é no caso as visitas que chegam ao site por meio de buscas naturais, sem precisar pagar a divulgação, ou seja, no momento que você está mexendo em alguma rede social, encontra algum vídeo de uma loja, algum meme de alguma marca e se interessa pelaquela marca devido àquela publicação, você está naturalmente ou organicamente nutrindo um certo interesse, o que pode levar você a ser um consumidor futuro daquela marca. Então, a empresa, naturalmente, organicamente no caso, sem precisar pagar a divulgação de produto em si, ela está criando uma gama de pessoas que vão aderir à marca naturalmente, sem precisar estar divulgando o produto em si, pagar divulgação no geral, o que de fato cria essa bola de neve, entre aspas, de divulgação orgânica. Já para essa questão do tráfego pago, refere-se mais à questão da divulgação no site por meio de anúncios pagos. Então, toda vez que você está navegando em alguma rede social, YouTube, Facebook, no geral, e vê algum anúncio, aquilo dali é uma empresa que está pagando um certo valor para o seu produto estar lá, está sendo divulgado lá. Então, já trazendo para especificar mais essa questão, vamos iniciar com um tópico em si relacionado ao tráfego orgânico.
Em sua definição, em linhas gerais no geral, o tráfego orgânico é gerado a partir de resultados naturais de busca ou em postagens não pagas em redes sociais. A arte está em usar os meios digitais para gerar tendências e atrair público. Ou seja, é muito do que foi explanado anteriormente. Quando estamos trabalhando com tráfego orgânico, estamos trabalhando com a criatividade do gestor no geral do tráfego, aquele que está responsável pelo marketing da empresa, de como ele vai atrair público sem precisar gastar nada, seja por criar publicações criativas, instrutivas, algumas por memes, no caso, que vai atrair uma certa quantidade de clientes de fato, e é mais disso. O tráfego orgânico ele tende a ser complexo no sentido que você não pode controlar muito, porque pode ser que uma publicação que você faça, você consiga alcançar 10 mil pessoas, uma publicação muito bem feita, muito tempo de elaboração, e uma publicação que você faz em 10 minutinhos, com algum meme, ela consiga alcançar 10 vezes mais, 100 vezes mais do que algo que você gastou tempo e às vezes dinheiro para estar produzindo o produto em si, publicação, no caso, a publicação no geral. Então, como vantagens e desvantagens, eu trouxe essa questão do baixo custo, porque de fato o tráfego orgânico você não paga para divulgar seu produto, você vai criar um meio de naturalmente ele ser divulgado e alavancado, no caso, eu vou ter uma maior confiança do usuário, porque no momento que eu tento focar para o tráfego orgânico, eu preciso focar mais no usuário, eu preciso criar publicações que sejam mais atrativas, eu preciso ter uma conexão maior com o meu cliente, meu usuário em si, então eu preciso sempre estar conectado com a minha rede social, com o meu meio de comunicação digital, para criar essa certa confiança. E no caso, eu tenho essa questão de gerar retorno a longo prazo, porque uma das principais características do tráfego orgânico no caso, é que o resultado que em si, quando der positivo, ele não é um resultado momentâneo, ele tende a perdurar por uma certa quantidade de tempo, porque como é uma questão de uma captação de clientes por confiança, por produzir produtos bons e publicações de divulgação boas, o cliente tende a criar um certo, entre aspas, carinho pela empresa, o que faz ele, no caso, se tornar um cliente fidedigno daquele negócio e sempre estar comprando. Então, eu tenho essa questão também da bola de neve da publicação, porque eu posso criar uma estratégia de marketing, uma publicação que ela vai crescendo exponencialmente em si em visualizações e alcance e praticamente que não para. Então, entra muito na questão que foi falada anteriormente, que o tráfego orgânico tem dessas que é muito imprevisível, porque possa ser que uma publicação você crie, ele dê um pico de visualização e depois caia e já caia em desuso. Eu posso ter algo que eu demorei muito tempo para produzir que não rendeu nada, ou eu posso ter algo que vai crescendo ao decorrer do tempo, vai aumentando o número de visualização, vai tendo um engajamento que não para. E como desvantagens em si, tem essa questão de ser um resultado demorado, porque eu tenho que criar uma publicação, tenho que estar pensando em algo criativo, tenho que publicar, tenho que estar fazendo uma análise dessa publicação para ter o controle de como está o resultado e o desempenho, se ela está tendo, no caso, um resultado bom, ou seja, se eu estou conseguindo alcançar um público bom, se esse público está engajado em divulgar essa publicação para outras pessoas. Eu tenho uma desvantagem porque são muitos concorrentes nessa questão do tráfego orgânico, porque como é uma questão gratuita, é muito mais fácil para empresas, seja pequenas, médias empresas, estarem competindo e a relação do tráfego orgânico com o nível da empresa, na maioria dos casos, essa é uma questão de vantagem, ela não tem tanta influência, porque uma empresa pode investir milhões em publicações que não vão render, e eu tenho um pequeno negócio que não gasta nada, com 10 minutos, uma pessoa criativa cria uma postagem que rende muito mais do que uma empresa grande com 5 postagens gastando muito não consegue. Então, eu tenho essa questão de muitas concorrências, que o que vai diferenciar mesmo é na criatividade, como eu vou ter essa relação com o meu cliente em si. E eu tenho o que foi abordado já bastante anteriormente, essa questão da volatilidade.
porque eu nunca sei se uma publicação ela vai ter sucesso ou não. Claro, eu tenho parâmetros em si, eu tenho abordagens que, se eu quiser alcançar um nicho, eu posso fazer e eu tenho uma certa estimativa de que vai ser um resultado bom, mas eu nunca vou ter 100% de certeza, porque é aquela questão de que é muito orgânico e muito natural, até mesmo a rede social no geral. Então, pode ser que algo exploda em si, em questão de visualização, e saia da bolha e o conhecimento da empresa vá até para uma questão de saia do seu local em si, da sua sede nacional, por assim dizer, pode até expandir para internacional a divulgação desse produto, ou eu posso ter algo que do ditado popular só flopa e não tem nenhum resultado. Então, é muito variável essa questão. Já partindo para a definição do tráfego pago, temos em linha geral que o tráfego pago é gerado a partir de anúncios pagos em plataformas digitais, como por exemplo o Google Ads, que é do Google em si. Eu tenho o Facebook Ads, tenho o Instagram Ads e etc. no geral. Então, a empresa ela vai pagar por cliques. Então, no momento que a empresa anuncia no seu site, no caso que a empresa quer anunciar, exemplo do Google, se uma empresa quer anunciar no Google, ela vai pagar uma certa quantidade proporcional à questão de cliques. Então, por exemplo, se eu se o clique está 27 centavos, então ela vai pagar proporcional a quantas pessoas clicaram naquele site e faz o valor total. Então, na maioria dos casos, um exemplo do Google Ads, eu vou definir um valor, esse valor em si ele vai ser utilizado para divulgação, então quanto maior for o valor que eu consigo estar aportando, maior será a divulgação em si desse meu anúncio. E eu também tenho a questão da visualização, que é o CPM, que é questão cliques por minuto, no caso, ou eu tenho a CPA, que é por ação, cliques por ação. Já trazendo para essa questão de vantagens e desvantagens, eu tenho como vantagens que é o resultados rápidos, no caso, porque diferente do tráfego orgânico, eu não preciso esperar ter o engajamento natural das pessoas para esse produto ser divulgado, já não no tráfego orgânico, que tem que fazer, tem que estar aguardando, tem que estar monitorando. Já no tráfego pago, eu tenho um resultado mais rápido, porque a divulgação em si, e de certa forma o crescimento dessa divulgação, ela vai depender de quanto eu tenho para estar aportando nessa divulgação em questão. Então, se eu tenho uns R$ 100, eu vou ter um certo nível de alcance. Se eu tiver R$ 1.000, vai ser já um alcance maior. R$ 10.000, muito maior. E assim por diante. Então, é entre aspas proporcional a quanto você tem para estar aportando. Então, eu tenho como vantagem a possibilidade da escolha do público-alvo, que é uma vantagem muito boa que não está muito presente no tráfego orgânico, porque no tráfego orgânico eu posso de fato criar publicações que tendem a atrair uma certa quantidade, a um certo público-alvo, a depender do conteúdo dessa publicação, mas não tem como controlar muito. E já no tráfego pago, eu consigo, no momento que eu vou divulgar pagando alguma publicação, eu consigo definir para o algoritmo estar enviando essa publicação para certos nichos específicos. E eu também tenho essa capacidade de controle dos gastos, ou seja, eu posso definir um valor, nesse valor eu posso fracionar em si, em nichos que eu posso estar divulgando, então eu tenho um controle maior até mesmo dos gastos e meu orçamento no geral para divulgação. Como desvantagem, tem a questão do alto custo, né? Porque, como eu havia informado, são resultados rápidos, mas esses resultados rápidos em si e satisfatórios para a empresa vai depender de quanto ela vai estar aportando para a divulgação. Depende de investimentos contínuos, ou seja, infelizmente diferente do tráfego orgânico, a maioria dos casos, quando é investido em tráfego pago, ele não vinga por muito tempo, ou seja, ele depende de você estar investindo, injetando dinheiro para aquela publicação, aquela divulgação continuar viva. Então, tem casos de que, quando é tráfego, muitos dos casos, no caso, quando é tráfego pago, essa postagem em si, ela não consegue, após a empresa parar de injetar dinheiro, não consegue se gerar um fluxo por ela mesma de divulgação e engajamento. E eu tenho essa questão da instabilidade do alcance da publicação, que é na questão de que tem vezes que essa publicação ela não vai alcançar a quantidade de pessoas que
eu desejo, porque é aquela questão, eu vou estar pagando para ser maior divulgado o produto, não necessariamente que o indivíduo vai estar clicando na publicação ou não. Então, eu tenho essa instabilidade do alcance no geral. Apresentada essa questão do que seria o tráfego pago, definição, vantagens e desvantagens, também questão do tráfego orgânico, definição, vantagens e desvantagens, tendo uma breve conceituação de ambos, agora partimos para uma questão de uma estratégia. Que estratégia em si, eu trouxe a SEO, que é Search Engine Optimization, que é mais ou menos um método em si, como o nome já sugere, que é meio que eu vou otimizar os meios de pesquisa, ou seja, no Google, sempre que você pesquisa alguma coisa, vai aparecer os links em si, e lá no finalzinho você consegue estar mudando de abas em si, entre aspas, de links, o que vai até, na maioria dos casos, de 1 a 1000, 1 a 10, a depender de quanto conteúdo tem relacionado a isso. E cada link em si é um produto, entre aspas, é uma empresa em si que vai concorrer em si com a outra para ter uma maior divulgação. Então, no momento que eu falo em SEO, que é Search Engine Optimization, eu vou estar pensando mais em como eu vou otimizar, no geral, os meios de pesquisa para fazer com que a minha loja, a minha página, o meu anúncio, ele consiga sobressair do outro. Então, ele consiga ter esse diferencial que faça ele ser mais divulgado, que ele faça ele ficar, no momento que você pesquisa um produto, ele aparecer entre o top 10 das pesquisas, para ter esse maior, no caso, essa maior capacidade de atrair leads, que é interessados no geral. Então, algumas estratégias dessa questão do SEO, eu tenho aqui mexer nas keywords, que é no caso as palavras-chave, a forma como eu vou fazer o design do meu site, é, como eu vou definir as estratégias em si de divulgação. Então, são diversos mecanismos em si que, no geral, eu vou estar utilizando de fato para estar melhorando o posicionamento da minha loja, do meu e-commerce no geral, nessa questão das pesquisas. Então, eu vou melhorar o alcance em si dela. Então, uma das estratégias já definindo o que seria o SEO seria essa questão da junção do SEO com anúncios pagos. Porque quando a empresa já está consolidada, ela tende a ter essa questão do anúncio pago já definido, só que como foi informado anteriormente, uma das desvantagens é a questão da instabilidade do alcance. E já com a junção do SEO, eu tenho um maior monitoramento nos meios em si que eu vou utilizar para ter o controle e a melhora dos mecanismos de busca para fazer com que o meu produto ele esteja, no caso, sendo divulgado para mais pessoas e seja de melhor forma aparecendo entre os top 10 de produtos que aparecem relacionados ao tema. E com anúncios pagos, eu tenho aquela questão da facilidade da divulgação. Então, eu estou juntando o, o que já é bom com o melhor ainda, no caso, que eu estou juntando os anúncios pagos com melhorando os métodos de divulgação. Então, eu consigo otimizar muito mais assim, porque é uma estratégia que, de certa forma, para empresas que nem precisam ser consolidadas, porque no momento que eu trabalho com o SEO e anúncios pagos, eu consigo criar uma forma do meu produto naturalmente com o SEO, estar colocado em um ranking maior e o anúncio pago ele vem para complementar, para estar melhorando ainda mais a divulgação. Então, no momento que eu trabalho com melhorias dos mecanismos de pesquisa, eu consigo fazer com que o meu investimento para anúncio pago, que antes era X, corte para metade, um terço só. Então, são mecanismos em si, são estratégias no geral que a empresa pode estar adotando para melhorar essa questão da divulgação do produto, do anúncio, da página, da rede social da própria empresa, no geral. Já trazendo para uma questão de comparação, eu trouxe aqui três tópicos que são, acredito, os principais relacionados a e-commerce em si, em lojas, que é o custo, o tempo e o resultado, comparando os dois modelos, no caso. No tráfego orgânico, na questão de custo, nós temos um custo zero no início, mas precisa de investimentos em SEO, que é eu preciso ter uma questão de uma melhoria, porque o tráfego orgânico ele é praticamente em sua essência o modelo SEO, porque eu vou estar trabalhando com melhorias dos mecanismos de pesquisa para o meu produto ser naturalmente divulgado.
Em questão do tráfego pago, na parte de custo, eu tenho um custo de imediato e um necessário controle de orçamento, ou seja, eu não posso sair investindo todo o meu orçamento em uma publicação de um em uma publicação específica de um produto, eu preciso ter essa noção de quanto eu preciso estar investindo para ter um resultado e um retorno do que foi investido. Eu tenho a questão da análise do tempo, que é no tráfego orgânico, que é necessário o acompanhamento a longo prazo, porque o resultado, infelizmente, não é de imediato, então eu preciso de pessoas que estejam monitorando, um gestor de tráfego no geral monitorando esses resultados, para ter uma compreensão se está indo bem, se está indo mal, que eu preciso estar mudando para uma próxima, me aprimorando no geral. Tem a questão do tráfego pago, que tem o tempo relacionado à entrega de imediato, que é uma boa vantagem, ou seja, eu divulgo, pago e tenho resultado, seja em uma semana eu já possivelmente tenho algum resultado positivo, e no geral mesmo o resultado, que no tráfego orgânico ele tem a vantagem que ele atrai um público mais, entre aspas, fiel e engajado, ou seja, é um público que ele vai ser atraído pelo, como o responsável pelo marketing nas redes sociais vai estar divulgando, vai estar atraindo, então ele vai trazer para uma questão mais sentimental. E já no tráfego pago tem esse que é o proporcional ao valor aplicado, que não é necessariamente essa definição correta, mas podemos estar assimilando como, porque quanto mais eu invisto, maior será a divulgação e, consequentemente, o resultado ele tende a ser melhor. Então, podemos entender como proporcional ao valor aplicado, é, mas tende a ser de imediato, ou seja, o resultado ele é mais de imediato, porque a divulgação em si, ela, no momento que você paga, ela já tem um resultado já praticamente automático da divulgação. Pois bem, já para a conclusão, com tudo elaborado, eu trouxe aqui uma pequena frase especificando que não existe escolha certa ou errada. Tudo é situacional. A decisão deve ser pensada, baseada nas necessidades e limitações da empresa. Ou seja, é, tanto que a questão do tráfego pago quanto a questão do tráfego orgânico, não existe uma certa ou errada, qual modelo é melhor, qual modelo é ruim. Não existe essa questão. Existe como a empresa ela está situada de momento e o que ela pode estar arcando. Se é uma empresa já consolidada, que já trabalha há bastante tempo com tráfego orgânico ou tráfego pago, ela pode tentar abordar esse novo caminho. Se for tráfego pago já abordado, tenta um orgânico. Se for um orgânico, tenta um pago. Se é uma empresa pequena, ela naturalmente vai tentar criar uma base de tráfego orgânico, fazendo suas divulgações, que tende a ser o necessário, porque ela não tem muito dinheiro para estar aportando na questão de divulgação. Depois, quando ela tiver já um certo crescimento, ela vai partir para o tráfego pago, para ter uma melhora de resultados e mais significativos em si, está abrangendo mais em si seu negócio, porque, como foi apresentado no slide 1, quanto mais pessoas visitarem, quanto maior for o tráfego, maior será a conversão em venda. Então, a empresa sempre vai buscar essa questão de saber trabalhar tanto o tráfego pago quanto o orgânico. Então, o que podemos concluir com a aula em questão é que você, como um possível gestor de tráfego em si, ou entusiasta para o marketing no geral, precisa entender que não existe modelo certo ou errado. Existe forma de estar trabalhando, existe a análise do negócio e existe entender qual vai ser a missão da empresa, qual vai ser a meta para o futuro, para estar assim tentando ter uma ideia melhor e estar tomando a melhor decisão para a compreensão do negócio e para o desenvolvimento do mesmo. Pois bem, essa foi a aula de hoje relacionada ao tráfego pago e orgânico. Espero que todos tenham compreendido relacionado ao tema e consigam agora, com base nisso, estar definindo para os possíveis empresários, futuros empresários ou empresárias, qual vai ser o meio de divulgação que vocês vão estar abordando na empresa de vocês, seja tráfego pago ou orgânico, enfim. Espero ter ajudado a todos.